Consegui. Agora sim. Agora, com o microfone devidamente funcionando, eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir as músicas de fundo. Porém, se não estiverem, depois eu adiciono para deixar gravado com essa ambientação. Então, olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. A ideia, e não só a ideia, o que faremos hoje é darmos continuidade ao nosso grupo de estudos do Vivendo com os Mestres do Himalaia, que, como vocês puderam até ter percebido no título desta live, estamos no terceiro encontro. Mas por que esses outros 2 encontros não estão disponíveis aqui no canal? Que eles foram realizados em canal fechado, lá pelo canal do Pava, para os membros. E por conta disso, eu vou fazer agora uma breve apresentação sobre o livro a respeito desse título, semelhante àquilo que a gente realizou também no primeiro encontro para quem acompanhou lá pela live dos membros. Vou tirar esse ruído para vocês. Aí. Não sei se vocês conhecem, mas se não conhecem, aqui está o Vivendo com os Mestres do Himalaia. Este livro de Swamirama. Swamirama, que nasceu em 1925 e faleceu. Oi, Fernanda. Faleceu em 96, então já tem algum tempo, né? E o livro, como o próprio título e o subtítulo propõe, ele retrata várias histórias que ele próprio, Swamirama, vivenciou na sua busca espiritual e contém tantos ensinamentos que com certeza muitos deles se afinizam com as nossas questões, então irão contribuir sem sombra de dúvidas. E Swamirama, além de ter sido um yogi, um sábio, ele ainda fez diversos trabalhos filantrópicos, né? E um deles foi a criação e sustentação de um instituto, uma espécie de universidade chamado, até por colégio científico na Índia, e tem inclusive o site dele, que eu estou aqui aberto, que é o Himalayan Institute. E esse lado mais científico dele, que acabamos de comentar, né, esse colégio científico que ele visava desenvolver e desenvolveu, traz uma conotação mais científica para a personalidade dele. E isso é bom a gente ressaltar porque fala bastante da natureza das histórias que vão ser retratados aqui, que é um pouco mais cética do que alguns outros mestres que a gente conhece, como por exemplo Paramahansa Yogananda, que tem um caráter mais devocional. E Sumirama, por sua vez, ele possui um caráter mais cético, e isso é saudável, até mesmo pelos relatos que a gente vai ver ao longo do livro. E algumas das narrativas espirituais do Swamiji, que é uma forma afetuosa de se referir ao mestre, parecem ser aqui bastante milagrosas, semelhante aos relatos que a gente encontra na autobiografia de um yogi, do Yogananda, mas isso a gente está acostumado. E o que podemos falar também é que os discípulos do Swamirama comentavam frequentemente que ele frequentemente se referia a abrir aqui no Ocidente, e mais especificamente nos Estados Unidos, um instituto com o objetivo de verificar mais cientificamente, documentar, publicar e ensinar também as experiências dos mestres espirituais do Himalaia, e quem tiver mais interesse pode até entrar no site dele, que é o himalaiainstitute.org. E, além disso, bom, uma característica
de todos os verdadeiros mestres e mestras é o universalismo, né? Jesus não era cristão, Buda não era budista, Krishna não era hindu, todos eram mestres do amor. E Swami por sua vez, dizia que a partir do yoga, ele acreditava que o yoga significava todas as filosofias e práticas já seguidas pelos grandes sábios, não só do Himalaia, mas das tradições do Zen, do sufismo, do cristianismo, do budismo e assim por diante, né? A prática para ele do yoga refere-se à, à prática e à filosofia de apoio que enriquece por dentro e por fora o ser humano. E este livro ele é composto, né, por relatos do próprio Swami ao seu discípulo Swami Ajaya. E todas as histórias aqui presentes são ou relatos que ele ouviu do Swami esse discípulo, ou ainda relatos que estavam nos diários do Swami e também há algumas conferências que foram redigidas depois, palestras que foram redigidas, contos que ele retratava nessas palestras, e aí foram colocados aqui dentro do livro. Então, esta é mais ou menos uma base para que a gente possa avançar dentro das nossas leituras, e são todos capítulos curtos e independentes que contam pequenas histórias e experiências do Swami Boa tarde, Jane, Ana e Fernanda. Nós vamos dar continuidade a partir de onde estávamos. E, inclusive, quem desejar ter acesso ao livro, basta acessar, caso ainda não esteja, no nosso grupo no Telegram, que eu vou postar ali, logo após finalizarmos aqui a live, o PDF deste livro, para caso queiram seguir lendo ou ainda acompanhar durante a leitura. Eu vou ler no livro físico aqui porque eu acho melhor. E nós estamos agora na página 43, onde ele vai iniciar o conto chamado O Meu Mestre e o Príncipe Swami. Então fique tranquila, Ana, porque agora vou ler uma história do livro. Meu mestre é conhecido em toda a Índia por este acontecimento histórico que vou relatar. Ao que tudo indica, muitos advogados, juízes e outras pessoas cultas na Índia já o conhecem. Havia um moço chamado Baual Sannyasi, que era um príncipe herdeiro de Bhawal, estado de Bengala. Depois de seu casamento, passava a maior parte do tempo com a esposa em sua luxuosa residência na montanha, em Darjeeling. A esposa apaixonara-se por um médico, e os dois amantes conspiraram para envenenar o príncipe. O médico começou a aplicar-lhe injeções de peçonha de uma naja, só que em doses mínimas, dizendo ao príncipe que eram injeções de vitaminas. Em seguida, foi aumentando lentamente as doses até que um dia, 2 meses depois, o príncipe foi declarado morto. Uma imensa procissão transportou o corpo ao local da cremação, à margem de uma ribeira da montanha. No momento em que se ateou fogo às pilhas de lenha e se colocou o corpo sobre o fogo, que aliás é uma prática corriqueira e comum na Índia, colocar os corpos em jangadas pegando fogo para realizar a cremação. Então, logo após ser colocado sobre o fogo, desabou uma chuva torrencial. E esse local ele tem fama de realmente bastante chuva. Acho que isso é importante a gente retratar aqui. E a chuva apagou o fogo e a ribeira transbordou, carregando o corpo nas águas. 3 milhas do local da cremação, o meu mestre se achava numa caverna com alguns discípulos swamis. Viajava naquela ocasião das faldas das montanhas de Kinchanchagua para a nossa caverna do Himalaia de Kumaun. Quando viu o corpo amarrado com um pano de ataúde e varas de bambu,
precipitando-se na ribeira abaixo na sua direção, deu instruções aos seus discípulos para que retirassem da corrente e libertassem as cordas bem amarradas, e então disse: Esse homem é um príncipe e não está morto, mas em estado de profunda inconsciência, sem respiração e sem pulsação normal. É meu discípulo. Os suames então desamarraram as cordas e levaram o corpo à presença do mestre. 2 horas depois, o príncipe recobrava os sentidos, mas esquecia completamente do seu passado. Tornou-se discípulo do meu mestre e foi iniciado mais tarde como um renunciante. Viveu com meu mestre por 7 anos. Meu mestre recomendou-lhe então que visitasse diferentes lugares para conhecer outros sábios. Predisse que o príncipe Swami encontraria sua irmã e se recordaria do passado, vaticinando ainda, dizendo: surgirão muitos problemas para nós, e por isso acho melhor procurarmos maiores altitudes. Endereçou-se à nossa caverna ancestral no Himalaia e lá ficou por vários anos. Depois de errar por diversos meses na planície e conhecer muitos sábios, um dia, sem querer, o príncipe Swami foi pedir esmolas na casa da irmã, que o reconheceu imediatamente. Em 6 horas, ele relembrou todos os pormenores do passado. Eu, Swamirama no caso, era jovem nessa época e me recordo com precisão das minúcias do incidente, tais como foram então relatadas. Influenciados pelas instigações da família e lembrando-se do passado, o príncipe Swami dirigiu-se ao tribunal e afirmou que era o verdadeiro príncipe de Bhawal. Chamaram-se inúmeras testemunhas para depor em favor de ambas as partes. No decorrer do processo, ficou provado que o médico tinha obtido o veneno da naja num laboratório em Bombaim, e ficou provado sem qualquer sombra de dúvidas que o Swami era o príncipe envenenado pela esposa e pelo médico amante dela. O príncipe Swami contou que, tendo sido declarado morto, seu corpo fora carregado para o sítio de cremação, perto de Darjeeling, arrebatado então por uma inundação e recolhido por um mestre do Himalaia e seus discípulos. Eis que meu mestre foi ao tribunal. Perdão, meu mestre não foi ao tribunal, mas mandou 2 swamis para depor. O caso continuou no tribunal de Calcutá vários anos e foi um dos processos mais compridos e de maior repercussão em toda a história judiciária indiana. O príncipe, ao final, recuperou a posse de sua propriedade e riqueza, mas, ironicamente, morreu 1 ano depois. Através deste caso, meu mestre se tornou conhecido em todo o país e começou a ser procurado. Sempre evitou as multidões e apenas tem trabalhado com um grupo seleto de discípulos aos quais proporciona constante e carinhosa direção. Não quer parecer sobre a luz dos refletores. O povo da Índia já perguntou muitas vezes quem é esse grande sábio, mas meu mestre prefere permanecer afastado das multidões. Prefere continuar desconhecido e diz que o aspirante que deseja realmente seguir o caminho da iluminação também evitará as multidões, publicidade e grandes séquitos. Nome e fama são as maiores barreiras e armadilhas que pode encontrar um homem espiritual. Mesmo depois de abrir mão das posições mundanas, o desejo de conquistá-los se esconde na mente inconsciente. O aspirante deve eliminar todo esse desejo, dedicando o corpo, mente e alma ao Senhor, e não tendo nenhum desejo pessoal, seja ele qual for. Um sábio nessas condições pode ajudar, curar e guiar a humanidade desde um canto sossegado e isolado do Himalaia. Servir a humanidade torna-se parte importante da vida para tais sábios, que nada esperam dela, pois entendem que servir a humanidade é a expressão do amor de Deus.
Para quem... Oh, que belo, Kayan! Para quem permaneceu curioso em relação ao mestre de Swamirama, ele foi instruído muito por Bengali Baba e também por seu grão-mestre, que confesso, não sei o nome, talvez, como ele relatou aqui, ele preferia manter-se desconhecido. E assim é, né, com a maioria dos grandes mestres e mestras da humanidade. Já passaram muitos bons e boas por aqui. Porém, a gente conhece pouquíssimos deles. A gente tem conhecimento daqueles que ficaram mais famosos, mas ainda assim é minoria. E em relação ao que ele comenta aqui sobre fama, isso me remete bastante às 8 preocupações mundanas, que inclusive já abordamos no canal do Pava, já abordamos aqui, inclusive. As 8 preocupações mundanas são aquilo que o discípulo, a discípula, o aspirante espiritual é aconselhado a deixar de lado, que é a fama e a infâmia, como é proposto aqui, elogios e críticas, são outros 2, eles vêm sempre em pares, né? E está mais dentro do contexto budista, mas todas essas tradições elas se permeiam muito em sabedoria, então uma está dentro da outra. Claro que o yoga, dentro do Sanatana Dharma, do hinduísmo, tem elementos muito similares aos do budismo, assim como tem elementos que destoam. Mas muitos se conversam. Um outro adendo aqui em relação a essas nossas lives é que elas vão ter aproximadamente 50 minutos de duração. Aproximadamente eu digo porque se eu estiver no meio de um conto, eu vou terminar esse conto e não vou cessar sem finalizar. E pode ser um pouco antes também, porque talvez não seja adequado a gente iniciar um novo conto sem que tenhamos tanto tempo. E a próxima história chama-se Pegadas de Ilusão. Arrou. Verdade, Ana. Vocês estão conseguindo ouvir a música de fundo? Depois, se puder me dar esse feedback nos comentários, agradeço. Mas para a gente seguir, então, vamos às Pegadas de Ilusão, que é o próximo conto. Então, para a próxima, eu corrijo. Exato, Fernanda. Isso é muito comum, né? Às vezes a gente acredita que esses mestres, monges, que vivem isolados, né, nas montanhas ou onde quer que seja, estão manifestando de certa forma um egoísmo, porque a gente diz às vezes que é fácil estar no alto da montanha, em paz, tranquilo e manifestando o altruísmo e projetando suas energias em favor da humanidade, e o difícil seria estar aqui no meio da cidade, no meio da grande muvuca, para fazer isso de forma mais ativa, entre aspas, no nosso conceito. Mas eu acho muito difícil que nós que estamos acostumados com essa vida que temos, que a gente consiga ter o grau de renúncia necessário para permanecer no alto das montanhas como a vida que esses mestres, esses monges, monjas, discípulos, discípulas têm. Às vezes a gente fala que é fácil estar no alto da montanha, e eu acredito que não é tão fácil não. A gente não tem o grau de desprendimento necessário para isso. E esses seres, eles abdicaram de muita coisa para estar onde estão,
e todo o legado das sabedorias de qualquer tradição que seja é fruto de muita renúncia e muita investigação e muito altruísmo de muita gente. Então eu não concordo quando a gente diz que permanecer meditando no alto da montanha, ajudando vibracionalmente a humanidade é fácil e é uma atitude egoísta que deveríamos estar aqui. Na verdade, como diz a 10ª lei, tudo está certo. Cada um tem o seu local de atuação no mundo. E eles estão no deles. E nós estamos aqui, então cabe a nós atuar aqui. E assim vamos às pegadas de ilusão. Os ocidentais têm ouvido muitas histórias a respeito da existência de Yetis, homens das neves e Shangri-La. Shangri-La é uma cidade astral, uma cidade espiritual. Conquanto tais histórias se baseiam em fantasias e ilusões, traficantes da curiosidade atraídos por elas do Ocidente têm tentado descobrir os segredos do Himalaia. Ajudados pela comunidade de carregadores Sherpas, tradicionalmente treinados para escalar as montanhas e que ganham a vida guiando os viajantes às serras do Himalaia. Os guias Sherpas têm conhecimento dos picos mais proeminentes e são muito úteis para ajudar escaladores, expedicionários, mas ignoram, em sua maioria, a tradição espiritual de qualquer parte do Himalaia. Muitos estrangeiros têm marinhado por essas montanhas à procura de Shangri-La, mas Shangri-La não existe. O seu mito baseia-se na existência de 2 antigos mosteiros feitos em cavernas escondidos no Himalaia. As cavernas são descritas em nossos livros sagrados tradicionais e têm uma longa herança de meditação e práticas espirituais. Uma está situada no Monte Kinchanchanga, a 4.200 metros de altitude, e o outro aonde eu vivi, no Himalaia profundo, nas fronteiras do Tibete e de Garhwal. Acomoda confortavelmente muitos praticantes a 3.600 metros acima do nível do mar. Pouquíssimas pessoas têm estado ali. O mosteiro ainda existe, e nele se encontra preservado inúmeros manuscritos redigidos em sânscrito, tibetano e Sandhyavasha. Sandhyavasha é uma outra língua, uma outra língua que utiliza-se o caractere Devanagari e, segundo consta, Sandhyavasha é apenas utilizada para proferir e conversar-se sobre questões internas e espirituais. Não existe em Sandhyavasha vocabulário para referir-se às questões mundanas. Os estrangeiros vão ao Himalaia e, sobretudo, a Darjeeling para escalar montanhas com o auxílio dos Sherpas. Durante a sua expedição, falam e pensam em Shangri-La, em homens das neves e em Yetis. Durante sua expedição, falam e pensam em Shangri-La. Carregam câmeras, tendas, máscaras de gás e alimentos enlatados e chegam a provocar desordens em alguns lugares. Existe, porém, uma parte desconhecida do Himalaia, e os que não estão preparados e têm amor à vida não devem sequer tentar alcançá-la. Perfeito, Ana. Na profecia celestina há citação, se não me engano, sim, sobre Shangri-La e ainda sobre outras cidades. Talvez Mistling Tlan, não recordo 100%. Certa vez encontrei um homem rico do Ocidente, acompanhado de um grupo de indianos que andava à caça de homens das neves. Não consegui convencê-los de que os chamados Yetis ou esses homens das neves não existem, e eles gastaram 4 meses e $33.000 procurando. Mas voltaram a Delhi decepcionados. Esse americano rico pretendia filmar um Yeti ou Homem da Neve e chegou a publicar a fotografia de um sadhu. Os sadhus são esses renunciantes que permanecem afastados do mundo em meditação. Alguns sadhus até
transitam pelas cidades, mas é mais comum eles se retirarem. Então este rapaz fotografou um sadhu nepalês, chamando este sadhu de Homem das Neves. Encontrei também uma mulher ocidental com 2 guias sherpas em Sikkim. A mulher sofria grave ulceração, produzida pelo frio, e me confidenciou que sua missão na vida consistia em procurar os Homens das Neves. Ficou ela em Darjeeling e realizou 3 tentativas para encontrá-los, mas nunca achou nenhum. Posto que eu tenha perambulado pelo Himalaia desde a minha infância e nunca me topei com o Homem das Neves, embora ouvisse muitas histórias sobre eles, as avós nas aldeias himalaicas contam aos netinhos. A história do Homem das Neves é tão antiga quanto a capacidade de fantasiar da mente humana. Nas neves profundas, nossa visão se torna indistinta e ursos brancos que raros se avistam nas montanhas podem facilmente ser confundidos com homens das neves. Aqui a gente vê, por exemplo, uma das manifestações dessa natureza mais cética de Swami-Rama. Esses ursos vivem em grande altitude nas montanhas e furtam as comidas dos expedicionários. Deixam grandes pegadas compridas que se parecem com a de seres humanos. A palavra yeti é mal empregada no sentido do Homem das Neves. Trata-se de um termo sânscrito que significa renunciante, pessoa austera, e designa um grupo de sadhus renunciantes que pertence a uma das ordens de Shankaracharya. Shankaracharya, aliás, é um dos grandes expositores do Vedanta. Vedanta que é um dos pontos de vista de estudos em relação aos Vedas. Vedanta, Nyaya, Vaisheshika, Yoga, Samkhya e Mimamsa. São os outros, são todos, na verdade. E como é estranho empregar essa palavra para nomear um Homem das Neves. Os yetis são seres humanos e não seres das neves. A mente humana permanece sob a influência da ilusão até que a ignorância se dissipe por completo. Quando não há clareza mental, os dados coligidos do mundo exterior não são percebidos de maneira coordenada, e a mente enevoada tem uma visão falsa. Essa é uma das modificações da mente, como a imaginação, a fantasia, e o símbolo e as ideias. Maya, a deusa Maya, é a ilusão cósmica. Dentro do panteão hindu, existe a deusa Maya, que significa realmente ilusão, e é a deusa da ilusão. Dos véus, que possui os véus de Maya, que fazem com que a gente não perceba aquilo que se vê com clareza. Então ele diz que Maya é a ilusão cósmica. E a Vidya, a ignorância individual, que decorre da falta de conhecimento dos objetos e da sua natureza. É outra ilusão. A história do pé grande baseia-se na crença e numa fantasia, na percepção descoordenada. Quando um urso se põe a correr sobre a neve, escala a montanha ou se precipita em costa abaixo, o tamanho das suas pegadas torna-se muito grande. Quando tive um urso de estimação, olha só, ele tinha um urso de estimação, se não me engano era o urso Bola. Quando tive um urso de estimação, eu fiquei surpreso com o tamanho das pegadas produzidas por ele. Costuma ser grande e semelhante ao pé humano. Infelizmente, o mundo sobre o influxo da ilusão ainda está à procura de sombras e do pé grande. Chamo-lhe de Maya himalaica, de ilusão dos Himalaias. Eu nasci e vivi nessas montanhas, e nada tenho para dizer aos que gostam de acreditar nessas mentiras e ainda buscam o que nunca existiu. Deus lhe ajude as almas mal orientadas. Estas não são pegadas do Homem das Neves, nem de yetis, mas são as pegadas da ilusão. E muitas vezes, os seres, todos eles, andam atrás de Maya, andam atrás de algo que nunca existiu, cada qual com suas próprias ilusões.
Este não era príncipe, né? Este homem rico do Ocidente estava atrás do Yeti, que nunca existiu. Mas o que será que é o nosso Yeti? Muitas vezes a gente se coloca em movimento, em marcha, em algo que é profundamente ilusório. Geralmente são manifestações psíquicas, são manifestações internas. Coisas que nós inferimos, que nós acreditamos que sejam reais e que passam a ser reais no nosso mundo interno, no nosso mundo psíquico, mas que de fato não existem. E assim a gente desperdiça tempo e energia em algo ilusório. Essa é a raiz de todo sofrimento, não ele apenas Swamirama colocando aqui, né, que Maya, a deusa da ilusão, e a Vidya, a ignorância, causam essa andança em direção à ilusão, mas a base de todo o caminho de Buda é isso, é perceber que as pessoas e nós sofremos, perceber que nós sofremos por conta dessa ignorância. Inclusive ele utiliza a mesma palavra de avidya. Vem o princípio de negação e vidya é conhecimento, mas o conhecimento direto, conhecimento pela nossa experiência direta. Não porque lemos em algum lugar, mas sim porque vivenciamos, porque vemos, porque sabemos. E a avidya, portanto, ignorância, é aquela pessoa que não vivenciou, que não viveu, que não aprendeu, que não sabe. Mas mesmo às vezes nós não aprendendo, não sabendo, acreditamos saber e por isso sofremos. E às vezes podemos andar uma vida inteira andando atrás de pegadas de ilusão. Este próximo conto é curtinho, então vai ser possível, vai dar tempo. Ele coloca algumas imagens aqui. São imagens preto e branco, porém vale a pena. Então se você não tem acesso ao livro ainda, eu peço que participe do nosso grupo do Telegram, que em seguida eu já compartilho lá. Após eu finalizar aqui a live, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para acessar o grupo do Telegram. E este próximo capítulo é muito belo, porque ele retrata como que eles viviam nas cavernas dos Himalaias. Como vivemos nas cavernas? De fato, Fernanda, tem ilusões que às vezes a gente prefere perpetuá-las, né? Porque são confortáveis demais, como você comentou. E sim, Ana, por essa razão também que eu não cheguei a comentar acredito eu, pelo que eu estou recordando aqui agora, as 8 preocupações mundanas, né? Mas está dentro disso que você comentou. Não à toa que os mestres, mas pegando aqui o exemplo de Siddhartha Gautama, ele falava que não há necessidade de nós fazermos nada para sermos iluminados. Claro que a gente conhece a necessidade de nos disciplinarmos, mas na verdade é uma disciplina para os veículos da personalidade. Em essência já somos luminosos, mas ofuscamos esse brilho correndo atrás das coisas, atrás de ilusões. Essencialmente não é necessário fazer nada, apenas perceber aquilo que já se está. Isso como proposto por Buda a partir do caminho óctuplo e principalmente a partir da via da meditação. Então, como vivemos nas cavernas? Os que estão realmente empenhados em levar uma vida de austeridade
podem viver convenientemente em certas partes do Himalaia, onde existem pequenas cavernas capazes de acomodar de 4 a 5 pessoas. Ali se encontram também uns poucos mosteiros feitos em cavernas, que preservam intactas as tradições. O mosteiro que me viu crescer é um deles. Em nosso mosteiro caverna, a tradição remonta a 4 ou 5 mil anos e está muito bem resguardada. Temos registro da identidade dos primeiros mestres e da maneira como se iniciou a tradição. O nosso mosteiro caverna é uma cavidade natural de muitos compartimentos. Com o correr dos séculos, as rochas foram sendo pouco a pouco talhadas, a fim de aumentar cada vez mais o recinto, para que pudesse acomodar um grande número de estudantes. Gerações de moradores trabalharam para tornar a caverna confortável e pacífica, mas ela não é muito moderna. Entretanto, em que pese a inexistência de banheiros, cozinhas e outras comodidades, os mosteiros funcionam muito bem. Para clarear o interior, existe uma vareta de incenso chamada dup, feito de ervas. Enquanto arde, produz luz, e quando se extingue, deixa uma fragrância. Este incenso esmaga-se cru e imprime-se-lhe depois o formato de uma vareta, com 10 centímetros de comprimento e mais ou menos 2 centímetros de grossura. Ele arde bem, e pode-se ler livros sagrados à sua luz suave. Quando se extingue, exala aquela fragrância especial, funcionando como um incenso. Usam-se também resinas natural, galhos de pinheiro e deduara para fazer algumas tochas. Ambos possuem essa resina natural que ajuda a queimar sem qualquer dificuldade. A caverna é mantida a temperatura aquecida graças ao dune, a fogueira que nunca se apaga, alimentada por imensas toras de madeira, ajuntando-se-lhe o combustível regular e vigilantemente. Reúne-se lenha suficiente durante o verão para se usar no inverno. Também se cultivam verduras nutritivas nas margens ribeiras próximas durante a estiagem. Ali se usa igualmente certas variedades de cogumelos e língora e ogal, que são 2 hortaliças comuns que crescem de modo selvagem. E existem diversas espécies de raízes. 2 são chamadas de tartur e gente. Outras têm a aparência e o sabor de batatas doces. Em nossa caverna, vivemos confortavelmente de cevada, batatas, trigo, grão de bico e milho, que se cultivavam nas aldeias das montanhas a 2.000 metros de altitude. Cada aldeia mantém uma indústria de fundo de quintal, que produz cobertores de lã, tapetes e roupas quentes de ótima qualidade. Um estreito e perene curso d'água flui na nossa caverna na montanha. Em novembro e dezembro, quando a água se descongela, simplesmente derretemos a neve. Em outras cavernas que já vivi, como a de Manali, não se obtém água potável com facilidade e temos de ir buscar a uma distância de 5 a 7 quilômetros. Existem eremitérios onde os mestres ainda lecionam os alunos à moda antiga. Nelas, o mestre vive numa caverna natural e os discípulos vêm de vários lugares para estudar e praticar com ele. A maioria dos estudantes presuntivos, porém, não chega a essa caverna, pois há qualquer coisa no Himalaia que protege os mestres daqueles simples e curiosos ou dos que não estão preparados para receber ensinamentos superiores. Se um deles sair de casa e se puser à procura de um mestre só por curiosidade ou motivos emocionais, certamente não alcançará elevações maiores. Carecerá da intensa determinação e do ímpeto necessário para chegar a esses sítios escondidos nos mais profundos da cordilheira, onde habitam
tais grandes sábios. O ensino é feito a miúde por demonstração e se processa em ocasiões fixas. Pede-se então aos alunos que façam praça do seu progresso, demonstrando as suas habilidades. Às vezes, na maioria das vezes, o ensino se opera em silêncio. E alcançado determinado nível, os mestres perguntam: como poderão os outros aprender com os yogis se passarem a vida em uma caverna? Consequentemente, a maioria dos alunos deixa a caverna após alguns anos. E é importante tornarmos a nossa existência criativa e útil. Mas, antes de fazê-lo, devemos estabelecer contato com os nossos próprios potenciais no mais íntimo de nós, disciplinando-nos e obtendo controle da nossa mente, das nossas palavras e dos nossos atos. Se praticar, ainda que por poucos anos, a disciplina ensinada nos mosteiros das cavernas, a flor da vida florirá para sempre. Uma pessoa que tiver logrado semelhante domínio de si próprio viverá no mundo e, não obstante, permanecerá acima dele, imune aos grilhões e aos problemas mundanos. Esse método de ensino dos mestres dos Himalaias é muito comum. Qual o método? O método do silêncio. O silêncio comunica muito mais do que a gente pode imaginar. Isso vocês sabem também. Às vezes a gente está em silêncio com alguém e esse silêncio pode ser ensurdecedor, pode ser muito ruim, porque está comunicando energeticamente coisas não tão agradáveis, ou o silêncio pode ser muito confortável, pode nos trazer boas sensações de todos estarem à vontade. Então, este silêncio carrega uma carga e uma assinatura energética. O principal, o ensino da meditação, era sempre não, mas na grande maioria das vezes, ensinado em silêncio. O mestre se punha em meditação e esse campo da meditação alcançava a todos que ali estavam, então esses também vivenciavam esse estado e assim podiam saber. Oi, Aline. E realmente, se a gente tiver ouvidos para ouvir, né, não são necessárias palavras. Embora eu goste bastante das palavras, às vezes prefiro elas também. Mas isso fala mais só da nossa limitação do que outra coisa. Mas enfim, hoje foram essas 3 histórias, esses 3 contos, e que são muito ricos. Talvez se a gente possa até alterar, né, quem sabe discorrer sobre cada um mais tempo em vez de ler de forma mais rápida. Claro que assim provavelmente a gente leve 2 anos para terminar o livro, mas também não tem problema, né, se temos a eternidade toda para isso. Como eu comentei, a seguir eu vou deixar aqui embaixo o link para participação no grupo do Telegram para vocês terem acesso ao livro, ao PDF do livro. E é isso. Em seguida estaremos juntos, né, Aline? Pelo menos a Aline, que eu vi que está aqui do grupo de práticas, meditação. E por enquanto, apenas a Aline. Que, aliás, me avisou que a última gravação ficou sem áudio, né? Preciso ver isso agora. Muito obrigado. Sim, vou deixar ali. Vou deixar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Agradeço pela companhia de vocês nestes breves minutos. E
Na próxima semana, nós iremos fazer no horário combinado, que é ao meio-dia. Ao meio-dia e 50, meio-dia e 50 e poucos. Mas, como não foi possível hoje, não quis deixar de fazer. Então aqui está. E que tenhamos todo um dia auspicioso, permanecemos em paz. Para o próximo encontro estaremos com a música de fundo também. E nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço, fiquem na paz, um big beijo e até mais.